Ora, bom dia. Vamos iniciar então a nossa prática de hoje. E hoje eu gostava de trazer aqui para a nossa aula, para a nossa prática, um tema que eu acho que é pertinente, um tema que se calhar foge um bocadinho daquilo que nós temos abordado aqui, mas o objetivo também é trazer a prática para o dia a dia, então faz muito sentido esta abordagem. Estamos a falar das relações pessoais, que é algo que tem surgido agora bastante, tanto no consultório, como também à minha volta, em redor, eu própria também, claro, na minha vida pessoal. Portanto, é um tema que tem sido abordado, que tem sido chamado a trabalho, digamos assim. E o que é que isto quer dizer, o chamado a trabalho? Quer dizer que lá, vamos utilizar as nossas relações humanas, as relações pessoais, para o propósito que elas realmente têm. Então, apesar de nós termos esta visão pessoal, individual, em que cada um interpreta o amor e as relações à sua maneira, do seu jeito, cada um de nós tem a sua própria visão sobre isto. Só checar aqui. Então, cada um de nós tem a sua visão particular, a sua visão individual própria, fruto de toda a sua experiência de vida, todos os seus aprendizados, toda a informação que cada um de nós recebeu dos contextos, dos conceitos, dos paradigmas em que cada um de nós fomos criados. Tudo isso influencia a nossa visão, perspectiva de relação entre mim e o outro, entre eu e os outros. Lembrando sempre que, na perspectiva mais superficial, existe de facto esta separação, esta divisão, mas na mais profunda, na perspectiva mais profunda, nós somos um. Tudo está interligado, nós somos uma expressão única, uma expressão individual global. Global. Mas nos nossos dia-a-dias, na nossa vida terrena, nós experimentamos e experienciamos muito a dualidade. Certo que temos que nos libertar dela para atingirmos o nosso estado mais elevado de ser, a dita iluminação. Mas nós temos que aprender a lidar com ela. Nós temos que saber manusear, lidar com ela, estar com ela, ter a consciência de que ela existe, mas saber que ela não existe ao mesmo tempo. Porque ela existe dentro de um determinado contexto, mas saber que no fundo, na realidade, existe o eu para além da dualidade. Ser iluminado, já não há divisão onde tudo está integrado. Mas na minha casa eu vivencio a dualidade, eu experiencio a dualidade. No meu trabalho eu experiencio a dualidade, eu experiencio o que é estar separado de mim mesmo, no fundo. A separação, não é? Uns dos outros. E isto traz-nos muitos desafios. Experienciarmos a nós próprios individualmente, enquanto indivíduo, separado dos outros. Quando é feita esta separação, quando existe esta separação, então aí eu já estou a criar alguma espécie de sofrimento. Porquê? Porque é quando o ego está a crescer, a ser nutrido, alimentado. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Isto é tudo expressão do ego, da personalidade. Tudo isto são expressões do ego. Se nós tivermos consciência de que são expressões do ego, então nós estamos tranquilos, nós estamos a salvo. Se nós não temos consciência de que são expressões do ego
E a minha mente, se estiver fixada na crença de que eu sou isto ou aquilo, eu sou aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, eu sou esta pessoa com esta personalidade, eu sou com este corpo, com este cabelo, e eu adoro e eu amo este corpo e este cabelo, isto condena-me ao sofrimento. Esta visão, perspectiva de mim próprio, da vida, condena-me ao sofrimento. Porquê? Porque se eu amo muito este corpo, se eu adoro o meu cabelo, eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu corpo, se eu me apego excessivamente a esta perspectiva, a esta visão, eu vou sofrer porque este cabelo vai desaparecer, este corpo vai desaparecer. E é por isso que na filosofia oriental se foca tanto esta questão da consciência da impermanência. Se nós tivermos sempre presentes que, efetivamente, tudo vem, mas vai, porque é impermanente, porque a vida está sempre em permanente mudança, então eu consigo graduar o meu apego e consigo, então, poupar-me a grandes doses de sofrimento. Porque nós somos apegados aos nossos familiares, então sofremos quando eles chegam em vida deles, sofremos quando o filho vai embora de casa, sofremos quando o nosso pai e mãe morrem, sofremos quando temos que mudar de trabalho, sofremos sempre que há mudança. Reparem que cada vez que a vida muda alguma coisa, cada vez que há transformação, há mudança nas nossas vidas, nós sofremos com isso. Isso traz-nos uma certa dose de sofrimento, mesmo quando nós sabemos que é para o nosso bem, para o bem dos outros. Se o meu filho for emigrar lá para fora, é ótimo para ele, ele está feliz, mas eu estou a sofrer, eu sofro com isto. Eu sofro porquê? Porque dentro de mim existe este apego, não só à presença do filho, como à ilusão de que o filho, de certa forma, nunca fosse embora, pudesse estar sempre ali presente. Isto é uma ilusão inconsciente que nós temos. O apego àquilo que temos no agora. E nós precisamos de viver o agora de uma forma livre, de uma forma desapegada, para poder saboreá-lo sem sofrimento. Mas, voltando ao ponto inicial, relações humanas. Então, estas relações humanas de que se fala, não é só apenas portanto, as relações familiares, as relações afetivas, as relações amorosas, todo esse tipo de relação, a relação comigo próprio também, todo esse tipo de relação. Mas o que é uma relação? Para que servem as relações? Então, vamos imaginar agora, aqui, vou trazer agora aqui um exemplo, que é tirado do excerto de um livro do Neil Donald Walsh, que eu acho que é extremamente útil para nos trazer, uh, trazer à nossa consciência qual é que é a utilidade da relação. Então, imaginemos que estamos numa sala branca. Imagina que tu estás numa sala branca agora. E imagina que nessa sala branca não existe absolutamente nada. Só o branco. Está tudo branco, não existe mais nada. O chão é branco, as paredes é branca, não existem janelas, não existe nada. Apenas uma brancura generalizada. Portanto, estou eu, estás tu, nessa sala, sozinhos, nessa sala totalmente branca, sem nenhum outro objeto, sem nada. Então, é curioso porque se nos encontrarmos nesta situação e se nos colocarmos nesta situação, nós vamos perceber que até podemos experienciar uma certa paz ao estarmos nesta sala branca, imaginada, mas também vamos perceber que, ao não existir nada à nossa volta, na realidade, nós também, quando seres
psicológicos, temporais, nós vamos perceber que, como se estivéssemos num vazio, vamos nos sentir vazios. Vamos sentir nada na realidade. Porquê? A mente até pode ficar baralhada, confusa. Porquê? Porque não há nada com que ela se possa relacionar. Não há nada com que a minha mente se vá relacionar. Então, se eu ficar lá por alguns minutos, nessa sala, primeiro posso experienciar paz, posso experienciar desconforto, posso experienciar várias coisas. Mas se eu continuar lá durante algumas horas nessa sala, eu vou começar a perder a minha noção de eu. O eu vai se perder. Porquê? Porque o eu só existe relativo a alguma coisa. Então, pegando ainda neste exemplo, bem? Vamos agora imaginar que nessa sala, de repente, surge um pontinho azul escuro na parede. Então, a minha mente, ao ver aquele pontinho azul escuro, ela já se vai agarrar àquele ponto para poder se identificar com algo, para poder criar algo, para poder criar personagem, poder criar um eu. E quem é este eu? Como é que se chama este eu? Como é que se comporta este eu perante aquela bolinha azul muito pequenina, aquele ponto na parede? A mente vai começar logo a projetar e a relacionar-se com este pontinho azul na parede. A minha mente vai se relacionar com aquilo. Ela vai se relacionar de que forma? Ela vai analisar o que é aquilo, quem sou eu, qual é a distância, tempo, espaço que existe entre nós. Ela vai rotular, ela vai conceitualizar aquela bola, ela vai, de alguma forma, ela vai lhe dar uma expressão, vai lhe dar vida, vai lhe dar nome, vai classificar. E eu vou fazer isso com a bola e faço isso em relação a mim mesmo. Portanto, começa a haver uma relação entre eu e aquela bolinha na parede. E se a bola for crescendo, bom, então a relação também vai crescendo. A bola já não é uma coisa pequenina, a bola já é grande. E à medida que ela for crescendo, o meu comportamento também vai ter que se ajustar, vai ter que se adaptar e eu vou-me conhecendo através de uma simples bola. Ora, o que é que acontece connosco seres humanos? Para que servem as nossas relações? As relações servem para nós nos podermos conhecer a nós próprios. Se eu estiver sozinha neste planeta, é algo supostamente inconcebível, mas colocando, imaginando essa situação, eu, Márcia ou não Márcia, com nome ou sem nome, sozinha no planeta. Tu, sozinho, sozinha no planeta. Quem somos nós sozinhos no planeta? Quem seremos nós? Para que é que eu preciso de um nome se eu estiver aqui sozinha no planeta? Para que é que eu preciso de uma personalidade que se diferencie se eu estiver sozinha aqui no planeta? Será que se eu estiver sozinha no planeta eu vou ser boa ou má pessoa? Vou ser apenas uma pessoa. Mas se nascer mais um indivíduo com quem eu possa relacionar no planeta, mais uma pessoa, seja homem, seja mulher, eu já me começo então a autocriar. Eu já começo a conceber, eu já começo a elaborar, a mente começa a elaborar, ela começa a fazer, a seguir o seu propósito, a fazer aquilo que é suposto ela fazer, a ser aquilo que é suposto ela ser. Uma mente a criar, a conceber e a elaborar. Ora, qual é o dilema com que nós nos debatemos e a problemática que nós enfrentamos enquanto seres humanos? É lembrarmos disto e ter presentes que
Todos os indivíduos que estão à nossa volta, todas as pessoas que estão à nossa volta, são pessoas que nos permitem nos autoconhecer. Através da relação, através do relacionamento, eu posso me conhecer. Através dos objetos, eu posso me conhecer. Eu posso criar, eu posso elaborar. E a problemática é nós não termos esta consciência sempre presente e termos sim a nossa mente fixada nos conceitos, fixada na identificação com o eu, o ego, na identificação com os objetos, com as coisas. O problema não é tudo isto existir. A problemática acontece nesta identificação, nesta extrema identificação que nós temos, em nos agarrarmos a isto como sendo algo sólido. Nós damos solidez a tudo isto. Nós é que estamos a dar essa solidez. Aquilo que eu acredito, eu dou solidez. Porque eu estou a dar energia, porque eu estou a dar combustível, porque eu estou a dar alimento, eu estou a dar forma. Então, nesta medida, eu sou responsável sim por tudo aquilo que me acontece na minha vida e sou responsável por todos os karmas criados, por tudo aquilo que eu estou a vivenciar e a experienciar. Nas relações humanas, qual é o problema que está a acontecer entre nós? O problema que acontece entre nós, para além do apego, para além dos nossos desejos, das nossas necessidades, que nós devemos querer cumpridas e satisfeitas através do outro. Ou seja, eu entro numa relação, num relacionamento, eu relaciono com os meus pais, com o meu companheiro, com a minha companheira, com o meu filho, com a minha filha, eu relaciono com eles tendo em vista, tendo como pano de fundo, por outras palavras, com intenção de satisfação do meu desejo, das minhas necessidades e em prol dos meus apegos. E isto condena as relações ao sofrimento, para nós e para os outros. Como é que nós podemos, então, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de estar, para poder colher, então, outro tipo de karma, gerar outro tipo de karma, porque eu só vou gerar outro tipo de karma, eu só vou gerar outro tipo de efeito quando eu alterar as causas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós vemos, por exemplo, na dinâmica das relações afetivas, nós passarmos pelo mesmo problema, pelas mesmas situações, vezes e vezes sem conta. Padrões que se repetem. Porquê? Porque as nossas intenções não são alteradas. A nossa intenção para as relações mantém-se a mesma. E está, a nossa intenção é embasada nestes aspectos que já foram aqui falados. Então, o apego, o desejo, satisfazer as nossas necessidades pessoais. Nós partimos para o relacionamento com o outro numa perspectiva de ego, egoica. Eu gosto, eu não gosto, eu gosto que tu sejas assim, eu não gosto que sejas assim, eu gostei que tu fizesse aquilo, eu não gostei que tu fizesse aquilo, eu não quero que sejas assim, eu não quero que sejas assado, eu quero que sejas assim, quero que me faças isto, eu não quero que me faças aquilo. Então, isto é tudo a nossa mente egoica a projetar, a criar mais do mesmo. Se nós queremos, então, criar uma outra dinâmica na nossa relação, ou se queremos, então, realmente começar a criar karmas positivos nos nossos relacionamentos,
certa forma, então, poder criar condições para que outro tipo de energias possam vir ter connosco, se relacionar connosco, ser eu mudar. Eu tenho e eu preciso mesmo de mudar a minha forma de agir, a minha forma de estar. Como é que eu faço isso? De uma forma muito simples, transformando a minha intenção. É? Tomar consciência dela, qual é que é realmente a minha intenção e trabalhar sobre ela. Diariamente e frequentemente, para que eu possa, então, tornar isso como parte de mim, tornar isso algo natural em mim, na minha mente, em mim. Portanto, nós já somos assim, na nossa natureza. Mas como nós operamos aqui neste mundo completamente esquecidos e adormecidos sem nos lembrarmos da nossa verdadeira natureza e completamente escravizados pelos nossos hábitos de vidas e vidas, nossa mente vem connosco, a consciência vem connosco de vida para vida e ela traz tudo isto, traz a vivência, traz as experiências de cada vida, traz também estes nossos hábitos também vão connosco, estas tendências, eles vão connosco de vida para vida. Então, desde que não estamos conscientes disso, então precisamos de trabalhar então ao nível também mais superficial da mente e daí faz todo o sentido a programação neurolinguística, enfim, as terapias, todo o trabalho que é feito é extremamente útil para trabalhar a nossa mente superficial, para transformar esta mente superficial e camada a camada ir chegando cada vez à nossa mente mais profunda, ao nosso inconsciente. Então, quando eu parto para uma relação, primeira questão, qual é a minha intenção? Qual é a minha verdadeira intenção? Eu preciso de fazer esta pergunta para perceber o que é que me está a mover nesta relação. Qual o meu interesse? Qual o meu intuito? Se o meu interesse for meramente pessoal, eu gosto, eu quero, eu preciso, eu necessito. Nós muitas vezes dizemos isto, eu preciso de um parceiro assim assado. Eu necessito de um parceiro assim, assim, assado e possível. E até podemos fazer uma lista com as características que nós necessitamos, daquilo que nós queremos, idealizamos. Mas, mais uma vez, eu. A relação humana torna-se divina quando nós reconhecemos o divino em nós e reconhecemos o divino no outro. Aí a relação tem condições para ser uma relação. Caso contrário, ela continua a ser aquilo que é, aquilo que tem sido até hoje. Então, se eu não transformo a minha mente, se eu não mudo a minha forma de agir, se eu não mudo as minhas intenções na relação, eu não vou ter um resultado muito diferente daquilo que eu tive até hoje. Já Einstein nos dizia, é loucura esperar um resultado diferente se a gente continua a ter as mesmas atitudes. Nós só podemos esperar um resultado diferente quando temos uma atitude diferente, não é? Então, se nos perguntarmos então, qual é o ponto de partida, qual a melhor perspectiva para partir então para uma relação, uma nova relação ou para melhorar a minha relação atual, ou a minha forma de relacionar com os outros. Então, primeiro ponto, tenho que fazer aqui um parênteses. Isto não se aplica a relações. Isto que vos vou transmitir agora não se aplica, como é lógico, a relações, as chamadas relações tóxicas, doentias, a relações de abuso. Não, neste tipo de situações isto não se aplica. Okay? Mas isto aplica-se, sim, a seres humanos que querem realmente melhorar-se a si e contribuir para um mundo melhor. Enquanto
nós, seres humanos, estivermos presos, completamente presos, acorrentados e amarrados pelo nosso ego, nós não conseguimos fazer isto. Nós não conseguimos partir desta perspectiva. Enquanto estivermos só agarrados, apegados à nossa dor, nós não conseguimos fazer. E aquilo que vos deixo aqui como sugestão, vale o que vale, mas o que deixo aqui como sugestão é ir para as nossas relações, cada uma delas, na perspectiva não do eu, mas sim do nós. Nós. E em dar o meu melhor, e dar tudo de mim àquele ser que está à minha frente. Por isso é que vos digo, isto não se aplica a relações disfuncionais. É lógico que nós temos que analisar o caráter daquela relação. Isto quando queremos trabalhar para operar no sentido de melhorar uma relação. Quando nós queremos então apenas, por exemplo, vamos expor no caso das relações afetivas, amorosas, pessoa que quer encontrar um relacionamento estável, quer encontrar um relacionamento verdadeiro, profundo, em que haja entrega, sem conflitos, que seja um relacionamento pacífico. Bom, então só uma maneira disso acontecer, que é diluindo o nosso ego. Porque enquanto houver ego, vai haver o conflito. Mas o conflito pode haver na mesma. Reparem, há relações extremamente saudáveis que têm conflitos na mesma. Porquê? Lógico, há ego. Há ego é que está lá. Mas não são os conflitos que vão destruir a relação. Porque a pessoa que está consciente do ego, a pessoa que está consciente que é o ego que está a causar isso, automaticamente, se dois indivíduos, um homem e uma mulher, ou seja um casal homossexual, heterossexual, quando o casal está consciente dos seus egos, lógico que vão haver conflitos na mesma, não é? Mas eles vão estar conscientes da origem dos conflitos. E não se vão agarrar nos conflitos, não se vão deixar embrulhar, envolver nos conflitos. Não vão cair na armadilha. Eles vão estar conscientes, eles vão viver o conflito de uma forma consciente. E isto é aquilo que, no fundo, delimita a relação saudável da relação não saudável. Uma relação não saudável, dois seres estão completamente adormecidos, completamente armadilhados pelo ego e não percebem que estão a ser completamente manipulados pelo próprio ego, que estão a agir totalmente em função do próprio ego. São dois egos a lutar um contra o outro. Em vez de serem dois seres a apoiarem-se para evoluir. Ora, nesta perspectiva, né, faz toda a diferença se eu tiver uma pessoa ao meu lado que está consciente, que tem um ego, de quando é que o seu ego está a agir, quando é que está a operar e não está a operar. E como é que eu vou atrair então uma pessoa assim? Podemos fazer esta pergunta, mas como é que eu vou então atrair para a minha vida uma pessoa que esteja consciente? Só uma maneira disso acontecer. Eu tenho que estar consciente. Eu preciso estar consciente do meu ego para poder também atrair uma pessoa que esteja consciente do seu ego também. Não seria nem sequer justo de outra forma. Seria, lá está, mais uma relação disfuncional. Relação para funcionar, para ser uma relação bem-sucedida, no fundo, não interessa se ela vai até ao fim, se ela é longa ou não é longa. Não é isso que determina se uma relação é bem-sucedida. Pode haver um divórcio e isso significa que a relação foi bem-sucedida. O facto de haver um divórcio não significa que a relação acabou, não significa que aquela relação fracassou, falhou. Não, pelo contrário. Duas pessoas conscientes, estar conscientes do seu ego, elas podem perfeitamente chegar a um ponto em que perceberam que, olha, já evoluímos aqui
que era suposto evoluirmos, já não está a fazer mais sentido, já não estamos a evoluir ambos juntos, temos que seguir então agora em direções diferentes. E seguem, e separam-se, sem apego. Quer dizer que não dou, não quer dizer que não sofra, mas não ficamos agarrados a isso. Não ficamos a sofrer por causa do apego. Ele pode lá estar, o apego existe. Se nós estivermos consciente deles, tudo passa pela consciência. Reparem que tudo passa por esta palavra, consciência. Por isso é que se fala muito no termo estar desperto. Estar desperto faz toda a diferença na nossa vida. Estar desperto é eu perceber o que eu estou a sentir, o que eu estou a pensar, sem ser, sem me agarrar, sem estar lá presa a isso, ao que eu estou a ser, ao que eu estou a pensar. Ter consciência disso, é criar essa separação. É não tornar as coisas tão pessoais. Não dar tanta solidez às coisas. É deixá-las fluidas, energia a fluir. E não trazer mais densidade, dar essa tal solidez que transforma em coisas pesadas, torna as coisas pesadas e duras para nós. É deixar tudo sob forma de energia. Então, é nessa perspectiva que eu trago aqui então esta consciência, esta visão, não é? Que nós precisamos, eu acho que precisamos muito todos de trabalhar nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Uh, então, para finalizar esta reflexão que nós estamos aqui a ter, que estou aqui a partilhar convosco, para finalizar, um, qual a melhor forma de entrar numa relação, de iniciar uma relação amorosa ou de melhorar a minha relação, meu parceiro e minha parceira. Qual a mudança preciso de fazer? Como para a maior parte de nós é muito difícil estarmos sempre presentes em relação ao nosso ego, a estratégia, a atitude é trabalhar para os dois, para a relação. No lugar de eu procurar a satisfação pessoal naquela relação, no lugar de eu procurar que o outro seja como eu quero que ele seja, que ele haja como eu acho, ou me sinto melhor que ele haja, então, nessa perspectiva, eu transfiro-me para outra perspectiva, que é a perspectiva de como é que eu posso honrar esta pessoa que está aqui à minha frente? Como é que eu posso dar o melhor de mim? E é nisso que eu vou trabalhar. Em vez de eu estar focada em mudar o outro, em querer que o outro seja de determinada forma assado ou cozido, em vez de eu estar focada nos defeitos ou nas qualidades do outro, trabalho sobre mim mesmo. Eu utilizo a relação para que, através do outro, eu me veja, me reconheça a mim mesma, me veja quem eu sou e eu possa trabalhar sobre mim. Como é que eu faço isso? Trabalhando para a relação. O mestre Omram Ivanov diz uma coisa extraordinária. Um dos mestres que eu adoro, que eu amo, grande devoção, o mestre Omram Ivanov. E ele dizia algo muito sábio, ele dizia-nos o homem e a mulher devem olhar para si mesmos como o Deus e a deusa que são. Nós devemos realmente olhar para o nosso parceiro e lembrarmos que ele é Deus, Buda, a essência de Buda está lá nele, está lá no meu parceiro. A perfeição de Deus está no meu parceiro. Em vez de eu me deixar iludir, persuadir pela visão do ego, né, que aponta, que acusa, que julga, que adora ver os defeitos no outro, não, eu vou olhar através do meu olho divino e lembrar, este ser é perfeito, a sua essência. Este ser é um Buda.
é um ser perfeito. A essência do meu marido, a essência da mulher, perfeito. Tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo que eu não gosto, que me é desconfortável, os comportamentos que eu não gosto, na realidade, são construções, são elaborações. São interpretações da minha própria vida. São elaborações, julgamentos que eu estou a fazer em relação ao outro, mas através deles eu posso me conhecer a mim mesma. Eu posso utilizar esses julgamentos, eu posso e devo utilizar a perspectiva da mente egoica para me trabalhar a mim mesma. Portanto, aquilo que eu vejo no outro e não gosto, eu vou corrigir em mim, eu vou trabalhar em mim. Porquê? Porque vendo isso no outro, eu só consigo ver no outro aquilo que existe em mim. Só que nós, por norma, o efeito é o seguinte: aquilo que nós recusamos em nós, nós vemos como defeito no outro. É o que recusamos, é o que temos aversão dentro de nós. E nós vemos aquilo, projetamos como defeitos no outro. Por isso é que, se eu vejo o defeito no outro, então eu vou corrigir em mim. Uhum. Se eu vejo qualidade no outro, eu contemplo essa qualidade em mim. Através do outro, eu vejo-me em mim. E é para isto que as nossas relações servem. Para nos autoconhecermos, para nos auto-melhorar. Tem vindo a ser feito ao longo da humanidade é o oposto, mas nós estamos a crescer, nós estamos a evoluir. Nós todos, cada indivíduo e globalmente. Então, também temos de ter paciência connosco, temos de ter paciência com o nosso processo evolutivo também, paciência com a humanidade. A coisa está-se a dar devagarinho, mas ela está a ser dada. Ela está a ser dada. Então, esta é então aqui a perspectiva que eu vos quero trazer aqui para esta aula, para a prática de hoje. E vamos então iniciar a nossa prática. Acabei, enfim, temos aqui 45 minutos à volta deste tema que eu acho que é extremamente importante, que é uma reflexão extremamente importante. Inclusive, eu vou deixar esta aula aberta no YouTube para que possa ficar acessível para mais pessoas. Se tiverem dúvidas, etc., podem, inclusive, pôr nos comentários. Neste caso, aos alunos podem colocar no Classroom e quem vir então a aula do YouTube pode depois colocá-la nos comentários. Vamos então à nossa. Okay? Vamos lá. Na posição que vos for mais confortável, com os olhos fechados ou com os olhos semicerrados, sensivelmente 45 graus. Virem os ombros e o peito e a barriga relaxados. Vamos então focar-nos na nossa respiração e observar o ar enquanto ele entra e sai pelas narinas. Vamos tentar direcionar então agora um bocadinho mais abaixo, para baixo vento, como se estivéssemos a encher um balão, expandindo a barriga e indo. Respirar.
Vamos colocar-nos em posição de observador, observador dos pensamentos, observador das sensações. Tudo o que surgir, tudo o que vier, deixamos vir. Tudo o que for embora, deixamos seguir. Sem apego, sem nos identificarmos totalmente com isso, sem procurarmos agarrar. Simplesmente deixar a coisa seja como é. Qualquer pensamento que surja, sem julgarmos, sem criticarmos, sem nos apegarmos. Deixamos que ele venha, que ele surja e que ele desapareça no horizonte da mente. Permanecemos nesse estado. Temos-nos conscientes, presentes. Observamos o que surge e o que não surge também. Está tudo bem se não surgir nada. A mente, quando sabe que está a ser observada, ela tem tendência para se retrair um bocadinho mais. É como aquela criança travessa que sabe que está a fazer alguma coisa que não deve, ela, quando sabe que está a ser observada, ela, de repente, ups, fui apanhada. A mente também é assim. Quando ela sabe que está a ser observada pela consciência, não só os pensamentos vão se diluindo, não só as emoções se vão diluindo, como ela também fica um bocadinho mais contida. Ela sabe, né? É assim, o processo funciona, que a dinâmica funciona. Consciência dilui os pensamentos, dilui a força dos pensamentos. Permanecemos atentos, conscientes.
Temos a presença, consciência, observamos simplesmente sem qualquer análise, sem qualquer apego, sem qualquer julgamento. Praticamos esse desapego ao pensamento viciado, observamos aquilo que estamos a sentir e acolhemos as sensações. Desagradáveis. Acolhemos aquilo que estamos a sentir, sem julgar, sem negar, sem querer fugir. Vamos querer às vezes fugir das coisas que são mais desconfortáveis, mas vamos também aceitá-las como são, integrá-las, aceitá-las. Isso também diminui o nosso sofrimento.
Então, voltar devagarinho, gradualmente, aqui e agora, trazendo essa sensação de paz, de tranquilidade para o nosso momento presente, para onde nos encontramos agora e, claro, tentando cultivar esse estado ao longo do dia. Então, temos terminada a nossa prática de hoje e hoje abordando aqui um tema que é tão pertinente para todos nós e, quiçá, se calhar nas próximas aulas talvez venha a explorar ainda outros aspectos também deste tema, tentando trazer mais visão, tentando trazer mais clareza para as nossas relações connosco próprios e os nossos pais. Então, fechamos a nossa aula de hoje, boas práticas e resto de uma boa semana.